Dia D, Dia da Revelação, né? O filme de Steven Spielberg, A Arquitetura Oculta da Realidade. Principados Celestiais. Ué, como assim? Lembrando, né, que eu citei sobre as escrituras, né? Ué, como Deus está reconciliando todas as coisas de volta para si, as que estão na terra como as que estão nos céus. Pregar o evangelho a toda criatura. Eu não disse a todo ser humano, a todo homem, né? A toda criatura mesmo. Até ficou 3 dias lá no Sheol, né? Então o buraco é bem mais embaixo, a coisa é bem mais complexa. Por isso que você não tem que achar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Por isso que você não tem que achar que você é o justiceiro da vontade divina. Eu já caí nessa tentação muitas vezes de pensar assim, tá? Achando que você deve julgar Deus e o mundo. Claro, Deus não, né? Mas todo o restante você acha que você pode julgar. Não, a gente não deve pensar isso, né? Porque tem coisas que estão além e que são processos que talvez esses seres não estejam completamente condenados. Alguns sim, porque como a gente já explicou, existem diferentes tipos de seres, tá? Celestiais. Nem todos são demônios aprisionados no inferno, destinados à condenação eterna. Tá? Então, a coisa é complexa. O que a gente tem que fazer é olhar para o nosso, né? Ver o que a gente pode fazer de melhor nesse processo e, na medida do possível, tentar compreender as coisas. Tá? Mas, enfim. Dia da Revelação. A arquitetura oculta da realidade. Porque senão você acaba sendo tão somente como, no final das contas, aqueles que apedrejaram o Salvador, que crucificaram. Né? O Filho do Eterno. Lembrando dos 3 níveis: eterno, imortal, mortal. O eterno é eterno, não nascido, tanto para a Bíblia quanto para a mitologia. Para Platão também é o ser que tudo criou. É o ser que criou os deuses, os imortais, que eles chamavam de deuses, né? E depois os mortais. Os mortais somos nós e, quem sabe, talvez, imortais, em alguns casos, vivendo uma experiência mortal também. O processo é complexo. O homem só é dado morrer uma vez. Ao homem. Homem é uma condição. Nascido, criado da terra, do barro, do pó vieste, ao pó voltará. Ao homem. Homem é uma condição. Tá? Essa condição específica que nos encontramos. Por enquanto é só isso. O dia da revelação, a arquitetura oculta da realidade, principados celestiais, infiltração metafísica e as engrenagens do controle mundial. Nem parece live aberta hoje, tá? O fenômeno, dia D, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu aumentar aqui, só vou tirar o negócio aqui em cima, tirar o logo do Instituto um pouco. Só vão compartilhar a live aí, os caras estão travando na cara dura. Vamos compartilhar a live aí, tá? Deixa o like. Deixa aquele like se você está gostando da live. Bom, fenômeno dia D, a ficção como preparação. Então, o que é o Disclosure Day? O dia da revelação. Revelação, lembrando, é a mesma palavra de Apocalipse, né? Só que Apocalipse é em grego. A narrativa pública, ficção científica, entretenimento para as massas. Mas, dentro do campo dessas elites, eles sabem que certas mensagens têm significados que eles compreendem, sabem que aquilo faz parte de um plano, de um propósito, de uma agenda. Não toque na agenda, jamais, tá? Se você tocar na agenda, você se ferra. Igual o Ratinho, que foi tocar na agenda aí, né? São coisas que fazem parte da agenda. Tem coisas que já fazem parte da agenda. Não tem como você... Se você bater de frente, a luta é direta e reta, tá? Então, quando você... Não estou dizendo que você não tem que fazer isso, né? Mas saiba que se você fizer,
Uma coisa é você estar falando de várias coisas, outra coisa é você entrou na agenda. Você entrou na agenda, é como se você entrasse na frente de um trem vindo na sua direção. Né? Então, na verdade, essa mensagem do Disclosure Day é uma mensagem oculta, que prepara faz uma preparação psicológica, tá? E um condicionamento mental para começar a se falar de uma coisa que vai ser inevitável daqui a um tempo. Até porque a ciência está alcançando esses patamares, a percepção humana está evoluindo, as pessoas estão percebendo mais, apesar da agenda tentar empurrar para trás. Que é a questão das inteligências não humanas. Tá? Então existe uma governança secreta, o trailer expõe uma ocupação atual, o trailer do filme, o filme vai fazer isso também, não uma invasão extraterrestre futura. Acabou a era do Independence Day. Os extraterrestres vão chegar invadindo tudo. Vieram lá do planeta YZ, da constelação tal. Não, cara. Eles não vão mais invadir, eles só vão se revelar, porque eles já estavam aqui. Extraterrestre, significado aquilo que não é da Terra, não é nascido da Terra, exatamente. Não faz parte da vida no 3D e no 4D, da vida do espaço-tempo, vamos falar assim. Né? Eu sei que existem estudos que interpretam já o 4D como astral, mas não é disso que eu estou falando. Agora eu me refiro ao 3D, espaço-tempo. Tá? Simbologia embutida. Então a gente começa a ter arquétipos visuais que ativam memórias latentes na mente humana. São símbolos, são palavras, como o caso do filme ali, onde a pessoa começa a emitir sons guturais, e algumas entendem, outras não. Tá? Vamos estourar a bolha, pessoal. Compartilha e divulga aí, tá? Realmente, botaram a gente numa bolha e estão tentando apertar a bolha. Mas a gente vai fazer ela expandir. Né? Programação preditiva. O entretenimento dilui o choque do verdadeiro Disclosure Day. Quando acontecer, já estava no filme. Já estava todo mundo preparado para isso, né? Tá. Então começa a haver uma reclassificação de fenômenos, né? Não são de outros planetas, agora são de outras dimensões. Claro, não tem mais. O pessoal está lá ainda trazendo aquela montoeira de trolha informativa, né? Números impossíveis de se assimilar, né? Bilhões de anos-luz e tal, porque tudo se baseia na unidade da medição. Tá? Tudo se baseia na fórmula. Existe um axioma, a ciência é assim, existe um axioma que é uma verdade científica incontestável, que é proibido contestar. Se você fizer isso, você está fora da ciência. Tá? E aí, então, existem as premissas debaixo do axioma. São as premissas da qual você parte para chegar em algum lugar. Eu estou fazendo a engenharia reversa do método científico. Tá? Então, o método científico é o processo pelo qual você transforma hipóteses em teorias que levam em conta premissas para se estabelecer os axiomas científicos. Quando você faz a engenharia reversa disso, é o contrário. Você começou ali no axioma que está estabelecido, você analisa as premissas, né, e você vai retrocedendo nesse processo. Então, com a queda dos grandes axiomas, em um nível, primeiro, mental das pessoas, e depois isso vai ser no nível científico, você vai ter que mudar todas as fórmulas, todas as premissas.
que levam a fórmulas e que embasam os axiomas. Porque existem furos nas equações científicas. Até hoje existem, né? Mas você está falando isso, quem é você? Você é só um cara falando na internet. Eu já falei trocentas vezes de um livro aqui atrás de mim. Posso citar dois. A Sabedoria da Antiga Cosmologia e Cosmos e Transcendência, rompendo a barreira da crença cientificista do doutor Wolfgang Smith, né? Quem que é esse cara aí? Esse cara era só o professor do MIT, tá? Matemático, físico, professor de astronautas na Caltech. O cara que criou a fórmula matemática que possibilitava um foguete entrar na órbita terrestre e não ser dissolvido pela atmosfera. É só esse cara, tá? O que ele fala, basicamente? Tudo isso que eu estou falando aqui. E com todos os cálculos, argumentos, tintim por tintim, e como diria Oswaldo Montenegro, na música O Chato, e ainda entra em detalhes. Tá? Então ele dá todo o embasamento científico para isso que eu estou falando aqui. Que a gente estuda num dos cursos da Esfera, o Formate, Cosmologia e Ciência. Tá? Então, eu passo aqui, às vezes, de soslaio, passo de sopetão aqui, né, e trago essas informações, parece que eu estou falando aleatoriamente, parece um cara que não tem conhecimento, que está conjecturando. Não, eu tô falando isso aí na internet já desde 2016. Tá? Vai fazer 10 anos esse ano. Tá? E acho que em 2017 foi quando eu tive contato com esse material pela primeira vez, por aí, 17 ou 18. Tá? Ele tem outros livros, né, mais focados em desconstruir mentiras cientificistas, que basicamente são aqueles axiomas da ciência que foram transformados em dogmas, que ninguém questiona. O cara é um astrofísico, um matemático e físico, professor de astronauta e do MIT, a maior universidade tecnológica dos Estados Unidos e do mundo. E está dizendo com todas as letras. Os caras estão aumentando aquilo que eles têm como evidência e transformando aquilo em dogma. Porque, na verdade, os argumentos científicos... Eu vou dar um exemplo de uma das coisas que ele fala. Tá? Uma das coisas que ele fala e prova ali, com argumentos. Você falar, por exemplo, que a Terra gira ao redor do Sol, com os dados que nós temos hoje, cientificamente, tá, equivale, ou seja, se sustentariam igualmente todos os dados se você dissesse o contrário, até o Sol gira ao redor da Terra. Tá? Esse é o nível da coisa. Einstein já reconhecia isso. Não é só o Wolfgang Smith, Dr. Wolfgang Smith. Einstein reconhecia isso. Para a gente sair um pouco da caixa, Nikola Tesla já achava a gravidade um mendigo envolto em púrpuras que os ignorantes consideram um rei. Tá? A teoria gravitacional de Newton. É o que eu estou falando, é tudo ideologia. Tudo foi construído para você formar uma cosmovisão, uma Weltanschauung, uma visão de mundo, tá? Para você pensar de determinada maneira, e só dessa maneira, para você não conseguir entender o que realmente importa, para te manter afastado da máxima compreensão ou da plena compreensão da realidade. É para te manter ignorante mesmo, ignorante e burro. Tá? É feito para isso. Enquanto que os caras que sustentam a ciência materialista fazem parte de sociedades secretas, herméticas, estudando o oculto, basicamente. E são muitos, tá? Não é só o pessoal da lojinha, da sociedade discreta.
que faz o comprimento estranho e não sei o quê, e dá toquezinho para te alertar, para ver se você também é. Não é disso que eu estou falando também. Também, essa aí também, desde a Revolução. Mas eu estou falando, por exemplo, o cara lá da... me fugiu o nome dele agora, que fazia rituais, o Jack Parsons, né, que fazia rituais para trazer a deusa Babylon para a Terra, enquanto projetava os foguetes da NASA. E não só projetava, como era o fundador e o principal do órgão responsável por fazer isso, tá? Que era o Jet Propulsion Lab, o JPL, tá? O laboratório de propulsão da JPL e da Aerojet. Então essa é a galera que está falando para você não acreditar em nada, achar que você está num pálido ponto azul, tá? É o cara que praticava, não estudava, não lia, praticava as magias do Aleister Crowley, tá? Agora sim, a ilusão intergaláctica. A narrativa moderna vende a ideia de visitantes de galáxias distantes buscando contato. A realidade é metafísica. Inteligências antigas que já habitam e governam secretamente a Terra. Já ouviu falar do príncipe deste mundo? O príncipe deste século, o príncipe deste mundo, né? Modus operandi. Operam nos bastidores. Só um pouquinho. Operam nos bastidores da ordem mundial. Ah, tem uma coisa que é dito no filme também, no trailer. Sabe aquele cara que é o chefão no trailer? Aquele cara que é o chefão que aparece no trailer lá, com os eletrodos na cabeça, do Disclosure Day, ele fala assim, a gente não pode deixar que as pessoas saibam disso, porque senão toda a ordem estabelecida que nós criamos irá ruir. Vai mesmo. Amém, né? Então, eles operam nos bastidores da ordem estabelecida, a ordem do mundo, né, mundial, disfarçando sua natureza extradimensional sob a máscara do avanço tecnológico. Tá? Então, engraçado que é toda essa galera, todo esse pessoal que decide para onde vai o dinheiro que vai fazer o CERN lá. Aí você pergunta para o mundo inteiro, quanto custou o CERN? Quanto custa o CERN? Tá, o CERN custa, hoje, um orçamento de operacional olha, só de energia para o grande colisor de hadrons excede 91 milhões de euros. Ele tem 1 bilhão de gasto. Não, tudo bem, se você parar para pensar, não é tanto assim. Mas quanto que ele custou até hoje? Não se sabe, porque já aumentaram muitas vezes o valor, né? O grande colisor de hadrons custou mais ou menos uns 4 bilhões de dólares. Tá? 4 bilhões de dólares. Pro garoto mais inteligente do mundo lá, maior QI, não sei o quê, dizer que os caras estão construindo um portal dimensional, para o diretor falar isso também, né? E o pessoal tá ali fazendo, jogando partículas subatômicas para colidirem, né, a velocidades exorbitantes. E o que que isso faz? Por que eles estão fazendo isso? Né? É só para estudar a física quântica? Só para estudar essas partículas?
para ver como elas se comportam? Ou será que seria para alguma coisa a mais, né? Por exemplo, abrir um abismo para algo que eles já sabem, né? Que acontece. Então a gente tem, de um lado, o fenômeno extraterrestre, do outro lado, a demonologia e os anjos caídos, e o ponto de intersecção são os principados celestiais e potestades. A gente volta àquilo que sempre foi. Foi dada uma volta gigantesca para voltar para o mesmo lugar, na compreensão. Aí o filme vai falar dos infiltrados, uma linhagem metafísica entre nós. Humanos físicos que nascem conectados a uma rede de inteligência extrafísica. Esse é o ponto do filme. Essas pessoas, elas têm uma capacidade de decodificação simbólica, uma capacidade inata e oculta de ler e compreender a arquitetura esotérica do mundo, as coisas que estão ocultas. Eles conseguem entender e compreender, né, esses indivíduos citados. Receptividade direta. A consciência atua como um receptor de rádio que permite o controle remoto, controle à distância. Interessante, né? Então você tem a questão que é citada ali, controle mental, o cara usando eletrodos, controlando a mente da pessoa que via ele na sua casa, mas ele não estava lá. Ele era uma projeção holográfica, que ainda por cima tinha aspectos quânticos. Estava em dois lugares ao mesmo tempo. Ele controlava uma projeção de si mesmo, mais ou menos segundo até a teoria científica do entrelaçamento quântico. Quando você tem duas partículas subatômicas iguais, se comportando igualmente no universo, no cosmos, tá? Através da mente. Audição de linguagens ocultas, né? Há uma sensibilidade auditiva para ouvir certas coisas que as pessoas, os réis mortais ou o restante das pessoas não conseguem ouvir. Isso pode ser destravado ou ativado. E uma habilidade, uma sensibilidade, melhor dizendo, uma sensibilidade psíquica a frequências que são imperceptíveis aos humanos comuns, que não fazem parte daquele 1 bilhão, 1,3 bilhão ali, né? Identificação secreta. Reconhecem uns aos outros de forma invisível, operando como uma sociedade camuflada. Tá? Eles têm o domínio da fauna, a ponte instintivo extrafísica. E agora eu vou explicar isso melhor, né? Então a gente tem uma governança extrafísica, o limiar, que é a mente coletiva instintiva, e a matéria biológica. Então, quando o pessoal que pratica basicamente a magia, né, essas coisas, eles operam num nível que é entre a matéria e a mente. Tá? Por isso você tem pessoas que às vezes não são exatamente intelectuais e grandes crânios ali, né, que conseguem fazer isso, porque é uma habilidade mental, é uma faculdade mental. Então, ela opera entre a ação física, os 5 sentidos, né, que é a nossa interação com o mundo, e a mente. Entre o externo e o interno. Ela está no meio do caminho. Parece uma coisa pequena, entre o físico e o mental, né? Parece que a gente está falando entre a altura da minha cabeça até o chão que eu piso. Mas não é isso. Tá? É entre a matéria que interage conosco, tudo que é esse mundo que a gente consegue captar pelos 5 sentidos, não só o físico, mas também o sonoro, visual, tá?
entre isso e a nossa mente, que interpreta isso, que é invisível, a gente não consegue perceber, tá dentro do meu cérebro. Não, beleza, mas você consegue associar, dizer que o seu cérebro é isso que você está pensando agora? Dá para fazer isso? Eu não sei. Quando eu penso nos meus sonhos, nos meus pensamentos, o sonho de quando eu estou dormindo, no meu pensamento que eu estou tendo agora, num raciocínio, num insight, eu não consigo imaginar que isso aí é a minha massa cinzenta. Somente. Tá? Então, esse campo de conexão, onde opera a mente coletiva, onde opera tudo isso aí, é entre a mente e a matéria. Fica entre a mente e a matéria. Em algum ponto entre a mente e a matéria. Então isso envolve a atenção direcionada, o poder da presença. Tá? São coisas quase que instintivas. É aí que opera a coisa toda. Por isso você tem o exemplo ali dos animais, a matéria biológica. Né? O que é a matéria? É a extensão do metafísico. O que é o metafísico? É a física além da física. Então você tem o acesso do controlador. Principados possuem credenciais de acesso para manipular o instinto primário remotamente. Então eles conseguem manipular esse instinto primário, interagir com esse instinto primário. E é através desse instinto que está entre a matéria e a mente que você interage nesse mundo extrafísico. Tá? Não é através de um pensamento transcendente que superou a mente. Não. É antes da mente mesmo. O pensamento transcendente que você alcança é quando você supera a matéria, você transcende, você conecta-se com aquilo que é atemporal, você está realmente ligado ao eterno, está ligado ao sagrado mesmo, que está fora do cosmos. Qual que é a diferença do transcendente para o metafísico? Tá? Para isso você tem que compreender o significado de transcendente e imanente. Transcendente é tudo aquilo que tem uma origem e um fim fora do cosmos. Ele surge fora do cosmos, se manifesta aqui no cosmos e tem a finalidade de levar para fora do cosmos. Isso é transcendente. Que é o exemplo máximo absoluto de transcendente? Cristo. Veio de fora do cosmos, se manifestou para trazer a eternidade, a vida eterna. Basicamente, isso é transcendência. Tá? De uma forma bem compreensiva. Ou se você alcançar essa conexão com aquilo que a gente compreende como Deus, Criador, o divino. Tá? Isso é transcendência. Metafísico não. Tá? O imanente, ao contrário, é algo que tem a origem e um fim, ou pode até ter uma origem, mas um fim, uma origem fora, mas um fim dentro do cosmos. Porque, em última instância, todo mundo tem uma origem transcendente. A origem veio de fora, em algum momento. Tá? A sua natureza é espiritual, aquilo que até a sua mente não é necessariamente parte da subproduto da Terra, do cosmos. Tá? Então, transcendente, origem e fim fora do cosmos, imanente, origem ou fim, ou as duas coisas, dentro do cosmos. Tá? Então essa é uma distinção que eu faço nos cursos, inclusive, que a gente tem o transcendente e o metafísico. O metafísico, ele não é necessariamente transcendente, ele é simplesmente não físico, ele está além do físico, mas não necessariamente ele tem um fim para fora do cosmos. O fim pode te manter dentro do cosmos no âmbito metafísico. Tá? Como um ser sem corpo físico aprisionado dentro do cosmos e que está destinado a não ir para fora quando tudo for refeito, tudo for dissolvido. Vai ficar preso até o fim. Tá? Então isso pode ser metafísico e não ser transcendente. Esse é o ponto. Bom, então, existe essa governança extrafísica que tem a capacidade de intervir nos sistemas instintivos
como, por exemplo, a fauna, usando códigos não terrestres para direcionar o comportamento. Então, é como se usasse os códigos não terrestres, os códigos da Matrix, para controlar os animais, por exemplo. Né, para conseguir interagir. E os animais reagirem a isso também. As inteligências dos animais reagem a isso, não aceitam muitas vezes esses comandos externos extrafísicos, esses controladores, né? A linguagem primitiva. Isso é curioso, né? Como a rebelião ela ocorre, como ela deriva dali, né? A rebelião que começou no princípio, ela própria cria situações onde ela provoca rebeliões internamente, onde ela controla. Então esses seres, essas inteligências não humanas vão se deparar também com processos de rebelião onde eles tentam controlar, eles próprios tendo sido derivados da rebelião original. Então, a linguagem primitiva, um dialeto puramente não verbal que reside na fronteira exata entre a matéria e a mente, em algum ponto. A frequência de limiar funciona como um dialeto oculto, uma comunicação instantânea e subconsciente que coordena ações sem palavras. E com palavras também, né? O reino animal ele opera como que em uma mente coletiva, invisível, tá? Que pode coordenar movimentos de massa e respostas de medo. Essa rede invisível permite que a fauna reaja como um único organismo em larga escala, influenciada por comandos de governança extrafísica. Claro que eles podem se repetir em físicos também, né? Como a gente tem no filme lá, o governo, com a agência do governo, controlando a coisa toda. Também tem esse lado, não há dúvida. Mas a origem ela é extrafísica, né? Bom, fazendo uma comparação entre os manuais medievais, os programas secretos de inteligência e a narrativa do filme O Dia D, tá? A gente vai ter nos manuais medievais da Inquisição, por exemplo. Tá? E aqui eu fazendo um parênteses que eu vou abrir aqui, entendendo o seguinte, tá? Com todo o respeito que eu tenho, né, pelos católicos e a Igreja Católica, achando que ela é necessária, achando que ela é uma instituição que representa simbolicamente essa união da terra com os céus, né, da terra com os céus, como toda instituição que surge nesse processo, mas o fato é que ela adquiriu um poder temporal que foi muito difícil dela conseguir, depois da queda de Roma, né? E depois ela perdeu esse poder temporal. Por que ela perdeu? O que aconteceu antes dos processos revolucionários? Né? Aconteceu, basicamente, a Inquisição, ou as Inquisições, né? Então, algumas dessas inquisições, elas até se justificavam. Não vou dizer que não, né? Por exemplo, teve a Inquisição que aconteceu em relação aos cátaros no início, né? Não assim justificando que ela pudesse decretar que outra religião não poderia existir, mas havia uma pressão até dos reis na época, porque um exemplo, né, que aconteceu dos cátaros, que foi onde começou a Inquisição. A Inquisição não começou com caça às bruxas e nem com perseguição aos judeus, por exemplo. A Inquisição começou com a investigação e a condenação das heresias e dos hereges. Então era uma questão doutrinária interna, né? E os cátaros, por exemplo, eles tinham um problema que estava se tornando político na época, né? Então, além deles não se submeterem à Igreja Católica, eles também eles se abstinham do mundo totalmente. Então, eles não davam importância para o casamento,
casavam, mas só para manter as aparências, e praticavam uma coisa chamada endura, que basicamente era o jejum até morrer. Eles pegavam ódio pela matéria. A matéria era coisa do diabo para eles. Então, basicamente, como a matéria era coisa do diabo, você não tem que fazer nada que alimente a matéria para ela continuar. E como que a gente faz isso? Deixando de existir. Agora você imagina um problema na época da Reconquista, da Península Ibérica, das disputas ali por território com o Islã que se expandia, e o pessoal dizendo, não quero existir. Tá entendendo? Então, isso acabou se tornando um problema e foi onde começou a coisa, né? Mas depois, realmente, na minha concepção, diversos abusos foram cometidos, né? E esses abusos que foram cometidos, injustiças cometidas, tá? Assim como ocorria no Antigo Testamento, quando Israel agia com injustiça, ela perdia o poder secular, o poder temporal. Ela foi levada cativa, reis perdiam guerras, o povo sucumbia, sempre porque quando você está falando do transcendente, pessoal, você não brinca, é uma coisa séria. Então, se você errar, a consequência é muito grande. E a igreja, evidentemente, que representava essa união céu e terra, né, politicamente, institucionalmente na época, quando ela comete injustiças, a consequência vem. E a consequência foi o poder temporal, foi o poder secular. Eu chego a essa conclusão. É a minha opinião, é a minha conclusão em relação a isso, tá? Se você pensa diferente, ok, respeito, beleza, mas estou passando a minha visão. Então a gente teve esse processo. E lá em Salmos 82 isso aconteceu até com os Elohim que governaram a terra com injustiça, aceitando o ímpio e perseguindo o justo, não cuidando da causa dos injustiçados, das viúvas, do órfão. Não, eles aí aceitando o ímpio lá, sabe? Então, por isso eles perderam a autoridade como governantes do cosmos e a ordem celestial, a ordem suprema mudou e houve uma intervenção direta. Então aqueles Elohim foram condenados a morrer como homens e cair como qualquer dos príncipes. Muito parecido, aliás, né, coincidentemente, com aquele termo que a gente escuta na mitologia mesopotâmica, os Anunnaki, né, a prole do príncipe, aqueles que do céu à terra vieram, né? Bom, vamos lá. Ecos do passado. A linhagem oculta, então, o Maleus Maleficarum, que é um trabalho de investigação medieval, né, que perseguia especialmente as bruxas, né, descrevia indivíduos que carregavam marcas ocultas vivendo secretamente na sociedade e que tinham práticas ocultas. Tá? O controle da vontade. O Compêndio Maleficarum relata que esses grupos, é outro livro, não é o Maleus Maleficarum, o Compêndio Maleficarum, esse a gente estuda lá no Metafísica, dentro da esfera. Relata o uso de espíritos familiares e o controle remoto sobre animais selvagens. Tá? Então eles conseguiam controlar animais. Você vê isso no xamanismo, você vê isso em uma série de crenças antigas. Saía o xamã lá do corpo, entrava numa águia, num lobo, né? Então tinha essa questão. Programas secretos de inteligência que rastreiam ativos genéticos e bloodlines com predisposição extrasensorial. Então, eles rastreavam indivíduos de uma certa linha genética, uma linhagem, e que tinham uma predisposição para o extrasensorial. Programas secretos, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Estudos de fronteiras sobre física quântica, entrelaçamento e a militarização da mente de colmeia instintiva. Tá? Então, aí você tinha o controle da vontade humana. Humana ou animal. E a narrativa do filme O Dia D, a gente tem a trama expondo abertamente os infiltrados, nascidos com DNA, de uma linhagem metafísica e uma dupla lealdade. Olha só. E o controle por frequência de consciência humana e animal operando como um mecanismo central na trama.